Bom dia! Vamos iniciar hoje a leitura do capítulo 26 do livro de Provérbios. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sorve aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso: um leão está a caminho. Um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim os preguiçosos na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até de torná-la à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre, como caco de vaso coberto de escórias de prata. Assim são os lábios ardentes com o coração do maligno. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. E assim encerra-se o Provérbios capítulo 26. Como
todos os capítulos a gente sempre foca em alguns versículos para tomarmos algumas lições, né, para a nossa vida. E de vários versículos aqui, eu vou focar hoje no versículo 11. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Ou seja, comete o erro novamente, comete o pecado novamente. Infelizmente, na nossa própria vida, conseguimos observar isto, e também na vida de outras pessoas conseguimos observar também. Podemos dizer que são em várias áreas, não somente numa determinada área da nossa vida, mas sim em várias áreas, às vezes podemos observar num conselho de um pai para um filho, uma mãe para uma filha, ou vice-versa, enfim. A pessoa que já passou, já teve a experiência ruim de cometer aquele erro, cometer aquele pecado, ser falho naquela área, aconselhar a pessoa e dizer, não faz isso, pois vai dar errado. A pessoa vai lá e faz e dá errado. Mas o pior ainda não é só cometer o erro pela primeira vez, mas tendo a consciência de que deu errado, voltar e cometer novamente aquele erro. Se nós pudéssemos aprofundar um pouco mais e falarmos sobre o pecado em si, nós tínhamos uma vida que estava sem esperança. A nossa esperança chegou através de Jesus Cristo, e nós nos convertemos através do sacrifício dele. Mas tem algumas pessoas, às vezes, que preferem retornar à vida passada, ao erro passado, ao velho homem, e deixar de ser a nova criatura que Jesus proporciona através do seu sacrifício. Foram tirados do lamaçal, dado uma nova vida, mas mesmo assim chega a um ponto e prefere retornar ao lamaçal. A gente pode ver alguns casos na Bíblia, certo? Que ele fala sobre isto. E um deles, eu até deixei aqui, sobre Pedro. O Pedro, ele era um pescador, né? Pescador, às vezes bem sucedido, às vezes não muito bem sucedido, mas ele estava pescando. Jesus foi lá, chamou ele para ser um pescador diferente, não mais de peixes. Aí Jesus morre, Jesus ressuscita, e depois Pedro achou que era melhor para ele, para a vida dele, retornar à vida passada, ao erro passado, do qual Jesus já tinha resgatado ele. Aí ele volta e mais uma vez não pesca absolutamente nada. Mesmo assim ele insiste até onde ele podia, até o que dava, ele insiste no erro novamente. E quando ele volta, Jesus já estava esperando ele lá, e aí Jesus faz com que ele pesque ali novamente. Então a gente toma várias lições, né? Sabemos que Jesus sempre está nos esperando ali, mas não adianta a gente insistir no erro, pois só tende a piorar a nossa vida. Às vezes por questão de constrangimento, vergonha, não querer dar o braço a torcer, vamos dizer assim, a gente quer persistir no erro, mas não tem
como ter uma mudança para melhor do que voltar para Jesus. Não voltar para, como o cão volta para o seu vômito, negativo, não voltar para a vida passada, mas pelo contrário, voltar para Jesus. Um bom dia, Deus te abençoe e uma excelente semana.